Pessoal, nós estamos na West Week e eu tenho que dizer para vocês que hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é especialista em aprovação. A gente está recebendo o professor Cássio aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse papo será enriquecedor para você, tá? Então, não só enriquecedor, ele vai te incentivar nesse momento especial que você está vivendo. E aí, tenho que dizer para vocês que nesse primeiro momento, a pergunta que eu faço para o Cássio é: meu amigo Cássio, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, professor Carlos Davi. É uma honra, uma satisfação enorme estar aqui no seu estúdio, onde só vi fera até agora. Professor Sérgio Feitosa, professor Fernandes, professor Bruno Maia, eu acredito, Bruno Maia também, professor Ademar, que por 2 vezes, né? E espero que eu consiga contribuir aí com algo aí para o S. O que eu posso lhe dizer é que você já está contribuindo, né? A gente é que se sente honrado de ter você aqui. E a gente está nessa semana muito especial e você é uma referência para nós, uma referência no pré-vestibular, uma referência, obviamente, na aprovação da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. A gente lhe tem com muito respeito, a sua liderança é uma liderança que nós temos reconhecimento e honra. E aí eu vou começar esse bate-bola lhe perguntando aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, meu amigo Cássio, por que medicina na Universidade Estadual do Ceará? Professor Carlos Davi, é uma boa pergunta, viu? Não sei se você está sabendo, a UES, esse ano, o curso de medicina, completou 20 anos. 20 anos. 20 anos. O primeiro vestibular foi em 2003. Isso é um motivo de muito orgulho para eles. Por que não dizer para a gente, né, que estamos colocando esses meninos aí para cursar a medicina, né, uma oportunidade que surgiu. No início era anual, somente em 2019 que passou a ser semestral, então mais vagas, né? Desde o semestre passado, triplicaram o número de vagas, porque colocaram as vagas em Quixeramobim, Crateús, né? Então, um dos motivos, diria, seria esse. Então, as vagas foram triplicadas. Triplicadas. Hoje, por exemplo, para ampla concorrência, são quantas vagas? Hoje eu tenho 20 vagas, né, sendo 19 para ampla e uma para o PCD. Né? 20 vagas Quixeramobim, 20 vagas Crateús e 20 vagas Fortaleza. PCD seria pessoas com deficiência. Pessoas assim. com deficiência. Perfeito. E as outras 20 vagas ficariam para a cota. Mas impressionante. Então, ou seja, o quantitativo de vagas disponibilizadas acabam chamando a democratização do acesso de uma forma muito mais ampla. Mas você disse para mim há pouco que a Universidade Estadual é uma referência. Então, me perdoe, por que essa referência? Pronto. O curso da UES, hoje, ele está em primeiro lugar do Norte e Nordeste entre as estaduais. Teve nota no MEC, né, no ENAD, nota 5, no MEC, nota 4, e está entre as 8 melhores do país entre as estaduais. Então, e agora eles estão vindo com uma força maior, que é o hospital, né, o hospital que estão fazendo, que vai ser entregue agora esse semestre. E esse hospital ele vai aportar aos grandes hospitais aqui de Fortaleza. Vai aportar o César Carlos, eu andei conversando com alguns alunos lá, vai aportar o César Carlos e também a parte de pediatria do Hospital do Coração. Então, são mais de 650 leitos. Então, a UES vai ganhar muito mais. Eu tenho certeza que vai passar ainda ser uma maior referência aí no curso de medicina. Então, um diferencial, além de alunos capacitados que ingressam na Universidade Estadual do Ceará, é o fato de você ter agora um hospital próprio universitário de referência. Exatamente, exatamente. Por serem poucas vagas, né, comparado com o Enem, com o UFC, no caso, o nível do aluno que entra lá realmente é muito alto. Né? Então, assim, é um pessoal muito forte. Então, acho que isso, essa nota do ENAD que vem aí, que avalia exatamente isso, né, nota 5, comprova o que nós estamos falando aqui. Cássio, a gente falou então, né, o porquê da medicina na UES, essa escolha, e aí nós falamos sobre essa questão da oferta de vagas. Agora,
Diga-me uma coisa, a concorrência diminuiu ou aumentou? Pronto. A concorrência, no geral, nesse semestre, né, que no caso é o primeiro semestre de 2024, é o iOS 2024.1, geralmente tem uma concorrência maior, porque entram mais alunos da terceira série, né, o iOS do final do ano, então a concorrência ela aumentou um pouco, só não na cota, se não me engano, a cota social em Crateus houve uma queda, mas houve um aumento no geral em todas as cotas, em quase todas, e na ampla sim. Na ampla em Crateus, na ampla em Quixeramobim e na ampla em Fortaleza. Houve sim um aumento dessa concorrência. Eu sei que o aluno que passa em medicina, você é que domina, obviamente, as estratégias de aprovação, mas eu lhe pergunto, a grande maioria dos alunos que passam em medicina, eles são alunos, de repente, muito experimentados, são alunos que estudam, né, sejam terceiranistas ou sejam alunos de intensivos, geralmente são alunos muito focados. E aí eu vou lhe perguntar, qual a expectativa que esse aluno focado deve ter quanto à nota de corte? Pronto. Da visão, você costuma dizer para eles assim, eu não gosto de comparar um vestibular com o outro, porque às vezes uma prova mais fácil, uma prova mais difícil. Nós já tivemos, por exemplo, na UES, uma prova que foi lá do lado de 5 questões, e aí a nota de corte, 5 questões, e a nota de corte foi 77, porque todo mundo ganha. Né? No que é que eu acredito e gosto de falar? Eu acredito que no semestre passado ficou Fortaleza, nota de corte 70 para ampla, em Crateus 66 e Xarobi 65. Eu acredito. Fortaleza 70 Crateus 66 e Quixeramobim 65. Eu acredito muito que Quixeramobim vai encostar um pouco em Fortaleza e Crateus vai ficar aqui um pouco mais abaixo. Eu acredito que seja isso. Agora sim, é importante a gente analisar, quando a gente vai para uma segunda fase, analisando uma segunda fase, a gente percebe que isso se iguala muito. Então, essas 5 questões de diferença aí, de Fortaleza para Quixeramobim, 4 questões para Crateus, na segunda fase a coisa se iguala. Se a gente for observar todos os alunos aprovados, falando aqui no caso de ampla, porque na cota teve uma diferença maior, mas na ampla vai ser um negócio absurdo. O aluno precisa em torno de 51 a 52 acertos. Né? Então nós temos 3 disciplinas, biologia, física e química. Então o cara precisa ali, a gente sempre costuma dizer, o cara precisa de 19 a 20 questões em biologia, 19 questões ali em química, e a física é a que muda um pouco mais, a prova está vindo mais calibrada, uma prova mais difícil, o pessoal fica brincando que é nível NASA, é a prova de física. Isso você está dizendo já da segunda fase. De segunda fase, né? Fazendo um comparativo, porque às vezes a gente olha para a primeira fase e vê essa diferença de 5 questões, tudo bem, você pode até entrar para uma segunda fase, mas na segunda fase você precisa estar realmente calibrado ali. É uma prova de interpretação? É prova também de interpretação, muito conteudista, né? Muito conteudista. Então, quando você diz assim para mim, cara, o aluno da medicina, ele vai para uma segunda fase com física, química e biologia. Então, essas disciplinas, esses eixos de conhecimento, eles são cobrados e são requeridos em um nível de expressão. Sim. Então, não é só o fato do cara ter um conhecimento de mundo, não é só o fato de cara ser um bom leitor da Nature, de jornais. Não. É um processo diferente do Enem, do que acontece no Enem. Né? Então, realmente é algo bem específico, de que o aluno precisa ter uma certa maturidade pedagógica. Os alunos, os alunos que entram, né, naquele semestre, eles costumam fazer uma cartilha. Então, eu gosto muito de sempre olhar essa cartilha. Isso foi divulgado agora há pouco tempo, a cartilha deles, muito bacana, com muitas informações. E a informação que me chamou a atenção foi que apenas 7% dos alunos aprovados eram alunos terceiranistas. Né? 7%. Quer dizer, um número muito pequeno. Né? Por quê? Porque realmente precisa de um tempo maior, o nível é mais alto. Então, isso me chamou a atenção. Eles fazem uns levantamentos que eu achei muito bacana, atividade física, lá quase 50%, um pouco mais de 50%, fazer atividade física de 3 a 6 vezes por semana, que é uma coisa que eu acredito que seja importante, porque ajuda nessa saúde mental, para aguentar esse ritmo que é forte, porque a concorrência ela é desleal, né, para a medicina, para quem quer medicina. Meu amigo, se
você tivesse que nos dizer, cara, eu quero medicina na UES, a UES é uma referência nacional, você falou, qual o ranking dela hoje no Brasil? Ela está em primeiro entre as estaduais do Norte e Nordeste. Primeiro entre as estaduais do Norte e Nordeste. E oitavo no país entre as estaduais. Mas isso é impressionante. Muito bom. Isso é impressionante, né? Então, eu acho que vem muito agora para esse momento, essa pergunta vai gerar essa boa reflexão. Qual o critério para eu ir para a segunda fase? Nós temos hoje na primeira fase da UES uma prova de conhecimentos gerais, né? 85 questões, divididas ali 12 questões de português, 10 de matemática, aí vem história, geografia, física, química, biologia e língua estrangeira com 8, filosofia e sociologia e educação física com 5. Então, o aluno precisa ser bom na área, em todas as áreas. Porque como a nota de corte é muito grande, você imagina que é acima de 80%, praticamente. A nota de corte é 65, 66? Fortaleza 70. Fortaleza 70. E foi a mais baixa que nós tivemos. Né? Porque nós tivemos sempre de 72, 74, 75, 77. Né? Devido a essa questão da divisão das vagas, houve uma queda aí nesse número. Cássio, nesses últimos 4 anos, existiu uma grande oscilação sobre nota de corte ou tem se mantido? Mesmo com o sistema de cotas, a nota de corte tem se mantido ou não, existiram oscilações abruptas? Tipo, um ano foi 70, mas outro ano foi 55? Não tem. Aí acima de 70 questões, sempre acima de 70 questões falando de ampla. Aí a cota social cai um pouco mais, 66, 65, que já está dando bem alta, né? A cota parda, que geralmente ela é menor, a cota parda, né? Inclusive em Crateus foi uma nota assim, bem baixa, se não me engano, 38 acertos. Então é como se você estivesse me dizendo o seguinte: eu sei que você é o campeão, é o cara que sabe preparar o aluno para a aprovação, mas é como se você estivesse me dizendo o seguinte: hoje o curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará, em termos de composição, de intelectualidade acadêmica de alunos, não deve a nenhuma outra universidade pública. Com certeza. Digo isso, e converso muito com os alunos que estão lá dentro, né? E converso também com os alunos que estão dentro da Federal. E eles falam muito bem da universidade. Eles gostam bastante. E a turma é muito forte, como eu falei, né? E eles são muito unidos, é impressionante. Seu Fernando, você me corrija, a Bela foi sua aluna, aquela garota que passou para a medicina. A Bela Soares. Uma característica que, assim, que ela passou alguns anos lutando para isso, mas uma característica decisiva que a colocou nesse game, se você tivesse que apontar, porque você acompanhou a Bela. Sim. E aí? Sim. Olha, eu digo a disciplina dela, a persistência, dela acreditar nela mesma, porque é difícil quando você tem a primeira frustração, às vezes a segunda frustração, e aí o namorado dela passou, né, para a UES, e aí eu me lembro que aquele ano ela achava também que poderia passar, mas eu acredito muito que é tudo no seu tempo, né? E ela, com muita experiência, trabalhou com muitas questões passadas de UES, que é quem quer UES precisa trabalhar com provas antigas. Perseverança, disciplina, ela acreditava nela e trabalhava com as provas antigas. Trabalhava com as provas antigas. Cara, isso é uma estratégia impressionante, né? Meu amigo, se você tivesse que nos dizer o que é que o aluno deve fazer nesses últimos dias de preparação, o que é que você falaria? Qual é o conselho que você daria para essa galera? A gente está sendo... É o Ceará, está nos escutando agora, tá? Se você tivesse que dizer, olha, essas são as dicas que eu te dou nessa proximidade do vestibular. Tá vendo? Nós estamos praticamente na véspera, né? Da prova da UES. Como disse, a prova da UES é uma prova muito conteudista. Acho que vale muito a pena o aluno ainda assistir um aulão. Nós teremos aulão aí no sábado, pela manhã, porque como tem alguns detalhes, ou coisas bem técnicas, bem conteudistas, né, os professores acabam sempre dando muitas informações importantes. Então, nessa retazinha final, nós temos 2 dias aí praticamente da prova,
procurar dormir bem, descansar, deixar tudo preparado, lembrando que tem que ter caneta de tubo transparente, tem que levar o seu alimento acondicionado em local transparente. Não insiste você levar um chocolate, tem que tirar o chocolate de dentro do pacote de chocolate, deixar no saquinho transparente, porque eles não deixam entrar. Então não adianta ter esses aborrecimentos aí, porque eles não vão deixar. Tá? E a garrafinha transparente e a confirmação do seu local de prova. Para não ter perigo e parar no local errado, que todos os anos nós estamos lá na porta do vestibular, chega um aluno que era para ir lá para o Oeste, lá no centro, e estava lá no Itaperi. Então a gente tem que ter esse cuidado aí nesse momento final. Pessoal, a gente está batendo esse papo aqui, né, com um amigo que é o Cássio, é um líder que está comigo lá no dia a dia, um referencial de liderança, de educação, de conhecimento, de empatia com o professor, querido pelos alunos. E aí eu vou fazer essa pergunta para ele agora, tá? A licença poética vai me permitir. Cara, eu vou te perguntar aqui. Eu sei que você domina as estratégias de aprovação, tá? E a gente entende que a UES hoje está entre as 8 universidades estaduais, né, mais bem conceituadas. O que você diria para os alunos que tentaram uma vez, tentaram 2 vezes, tentaram 3 vezes, e eles estão agora nessa retinha final, agora sexta-feira, olhando para a medicina? Se você tivesse que dar aquela palavra, porque eu sei que muitas vezes você é pai de rapazes e moças aí, tanto é pai para dar conselho, para chamar a atenção, para colocar no prumo. O que você diria para essa galera que, como a Bela, tentou, essa galera que às vezes diz assim, pô, vou tentar mais esse ano, mas se não der, cara, eu vou seguir um outro caminho. O que você diria para eles agora? Pessoal, eu sempre digo que medicina é até passar. Óbvio que a gente trabalha muito forte, né, estuda muito, são muitas horas de estudo durante o ano, e a gente quer ser aprovado. Mas também nós temos que olhar o outro lado. Né? Infelizmente, ainda são poucas vagas. Né? Eu digo que a gente tem muito aluno aprovado e não tem vaga. Então é ter paciência, esperar a hora certa, e nesse momento agora é tentar manter uma tranquilidade para fazer a prova tranquila. A prova da primeira fase da UES é uma prova que é muito rápida. A gente não pode perder tempo com ela, porque são 85 questões em 4 horas. Você imagina que a UES já chegou um tempo de ter 4 horas de prova com 60 questões. Hoje foi aumentando, 85 em 4 horas. Então, assim, é um absurdo. Mas é algo que é para selecionar mesmo. A verdade é essa. Tem que ter habilidade para resolver as questões. Procure iniciar a prova pelas questões que vocês têm mais afinidade, as disciplinas que vocês têm mais afinidade, porque na primeira fase, cada questão vale 2 pontos, né, totalizando 170. Então, a de inglês vale igual a de história, vale igual a de matemática. Então, se eu já não ando bem, sei lá, em matemática, não começa por ela. Né? Procura uma forma de estratégia. Então, certeza que você tem a sua estratégia. E passou a primeira fase, não espera sair o resultado para começar a estudar para a segunda fase, não. Já começa a estudar para a segunda fase. Pessoal, quero dizer para vocês que foi uma honra, né, ter recebido esse gigante da aprovação, que é o Cássio, uma pessoa da nossa estima. Então, pô, quero agradecer a presença do Cássio aqui com a gente, aqui no estúdio, e eu tenho que dizer para vocês que não para por aqui, né, pessoal? A gente vai acompanhando vocês até ali as portas da UES, e obviamente a gente vai comemorar também com a sua aprovação. Cássio, muito obrigado pela sabedoria, pelo conhecimento, pela forma educada e elegante a qual você se reporta com tanto cuidado para com esses alunos que nos escutam aqui. E as portas desse estúdio aqui, dessa casa, estão abertas. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Sr. Carlos Davi, muito obrigado pelo convite. Assim, de verdade, me sinto honrado e agradeço demais aqui essa oportunidade e esse espaço. Quero desejar aí uma boa prova no domingo e para todos. É isso aí. Boa prova, pessoal. Abraço grande.